Saiba como peticionar uma ação de cumprimento de sentença de forma mais rápida na Justiça Estadual Catarinense. A partir de agora, após consultar o processo de conhecimento, o advogado poderá optar pela nova ação, cadastrar cumprimento, na capa do processo. Essa forma proporciona mais agilidade, pois os dados do processo principal são aproveitados nesse cadastro. Na próxima tela, o advogado deve selecionar a classe do cumprimento de sentença, dentre as possíveis, bem como seguir as orientações acerca das próximas etapas. Após, na etapa 1 de 5, o advogado deve preencher o valor da causa do cumprimento de sentença. As demais informações são automaticamente preenchidas com base no processo originário. Após, o advogado deverá selecionar o exequente, a parte que representará no novo processo. Na etapa 2, assunto e competência também aparecem já preenchidos. Na etapa 3, o sistema traz as partes que foram selecionadas anteriormente como exequente. Mais uma vez, o EPROC traz os dados do processo de origem e o advogado poderá incluir ou excluir partes do polo ativo. Na etapa 4, o sistema traz as partes do polo adverso do escolhido para atuar como executado. Caso necessário, o advogado também poderá incluir ou excluir partes. Na etapa 5 do peticionamento, devem ser inseridos os documentos pertinentes ao processo. Deverá o advogado adicionar a inicial, a planilha de cálculo do débito, se houver, e eventuais outros documentos. Para facilitar, o EPROC traz a possibilidade de transladar os documentos do processo originário e eventual recurso relacionado ao originário que tenha tramitado em segunda instância, de modo a instruir a inicial de cumprimento de sentença. Clique em Translado de documentos do originário. Nesse momento, o advogado deve clicar nas caixas brancas para selecionar os documentos que devem instruir sua inicial, como, por exemplo, a procuração e a sentença. Há eventos que nem sempre são acompanhados por documentos, como movimentações eletrônicas de trânsito em julgado. Nesse caso, desnecessária sua juntada no cumprimento de sentença, pois o próprio EPROC informará no novo procedimento automaticamente sobre o evento de trânsito, se houve ou não o evento e, em caso positivo, a respectiva data do movimento. A informação constará de evento posterior ao do peticionamento da inicial e documentos, evento 1. Em relação aos subestabelecimentos eletrônicos, efetuados apenas no EPROC, mediante movimentação, sem documentação relacionada, se houver, poderão ser selecionados para juntada pelo advogado. Nesse caso, será juntada uma certidão automática no processo de cumprimento de sentença, que informará sobre o subestabelecimento eletrônico efetuado. Ao final, o advogado deve clicar em Finalizar e, em seguida, em Confirmar ajuizamento. Dessa forma, o processo de cumprimento de sentença será distribuído rapidamente. A integração também traz benefícios para os usuários internos e, em consequência, para o processo, advogados e jurisdicionados. Várias informações e tarjas vêm automaticamente do processo principal para o cumprimento, o que diminui o trabalho manual e possibilita o uso de automatizações. Como já era feito anteriormente, ainda é possível peticionar o cumprimento de sentença pelo botão Petição Inicial. Justiça Catarinense, nosso trabalho é o seu direito.